Bom, e por isso, o médico especialista, o Dr. Rafael Lar, já está aqui no estúdio para conversar com a gente, com você que está acompanhando. Doutor, seja bem-vindo, muito boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Primeira pergunta, a partir de qual idade o homem precisa fazer exames preventivos do câncer de próstata? Olha, a respeito do câncer de próstata especificamente, a idade de início da investigação é a partir dos 50 anos de idade. Para aqueles que têm história familiar positiva ou que são da raça negra, a investigação se dá a partir dos 45 anos de idade. E os exames de rastreio para o câncer de próstata são muito simples. É um exame de sangue, que é o PSA, e o toque retal. E esses dois exames, eles caminham juntos, eles são complementares, não são exames excludentes. O que é isso? Não é, eu só faço o PSA está normal e isso é o suficiente. A ideia é que se faça os dois exames. Agora, doutor, eu falei há pouco ali que os homens não têm muito hábito de procurar o médico. E aí eu vou ampliar um pouco a pergunta, já que a campanha também acabou ampliando. Quando o homem deve procurar um médico especialista? Por exemplo, as mulheres geralmente na adolescência, né, quando vem a primeira menstruação. E no caso dos homens, tem uma idade também para levar adolescente, por exemplo? Perfeito, isso é muito interessante. Hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia está com um novo projeto que é o de trazer o adolescente ao consultório. Então isso é muito importante, uma vez que a ideia é que esse adolescente venha e que a gente possa orientá-lo com relação à vida sexual, doenças sexualmente transmissíveis e como fazer o acompanhamento. Então a ideia é fazer como se faz com as meninas, em que quando começa a primeira menstruação, elas já vão ao ginecologista para poder saber, ter as orientações. E a ideia é justamente essa, é tentar trazer esse adolescente ao consultório para que o homem passe desde essa idade a fazer um acompanhamento. E ter a informação, né? Vamos agora pelo WhatsApp aqui uma pergunta que chegou já pra gente. Pergunta do Leandro, da Vila Cubatão, é a seguinte: ardência ao urinar e dificuldade para segurar a urina podem ser sintomas do câncer de próstata? Olha, os sintomas do câncer de próstata num quadro inicial, na verdade, não há nenhum sintoma. Então, o quadro específico aqui de ardência para fazer xixi, ardência ao urinar, ele está mais envolvido com infecção urinária. E o quadro de perder urina é um quadro um pouquinho diferente, que é um quadro relacionado, às vezes, à estrutura do assoalho pélvico, que no homem é mais difícil de haver as perdas do que nas mulheres. Nas mulheres é bem mais comum ter perdas urinárias. Uma coisa que acontece com o envelhecimento é que pode acontecer da bexiga ficar um pouquinho boba e com o volume de enchimento ela pode começar a contrair e esse homem tem que ir mais rápido ao banheiro, ele tem uma urgência miccional e às vezes ele não consegue chegar no banheiro e pode perder xixi. E isso então é uma coisa comum, mas não necessariamente esses dois sintomas estão relacionados com câncer de próstata. Procurar um especialista para conversar um pouco pode ajudar, né? Sem dúvida nenhuma. Tem mais uma pergunta pelo WhatsApp, vamos dar uma olhada aqui agora. Pergunta do Bruno, do Iririú. É verdade que o câncer no testículo é mais grave em homens jovens? Tem essa questão de idade? O câncer do testículo ele tem uma peculiaridade, que ele tem duas faixas etárias que são mais comuns, que é dos 15 aos 25 anos e dos 35 aos 45 anos. E o câncer do testículo, ele é um câncer que ele tem algumas peculiaridades, que dependendo do tipo de lesão, você vai ter um tratamento que vai ser mais prolongado ou não. O tratamento inicial seria a cirurgia, em que nós retiramos o testículo e isso vai para análise, vai para patologia. E é na patologia que vai se definir qual tipo de câncer que é. São dois os tipos principais, um que é o seminoma e o outro que é o não seminoma. Dependendo do tipo, dependendo da agressividade, nós temos que continuar com outros tratamentos. Quimioterapia, radioterapia. Agora o doutor falou há pouco do câncer de próstata, que ele é silencioso. É possível dizer então que muitas vezes, quando diagnosticado, já está no estágio avançado, mas fazer valer ainda a prevenção. Sem dúvida nenhuma. Este é o nosso principal ponto. Nos quadro inicial, o câncer de próstata não dá nenhum tipo de sintoma. Então esse homem está vivendo normalmente, está indo trabalhar, vida sexual normal, não tem alteração urinária, em geral não tem nenhum sintoma. Aqueles homens que chegam ao urologista ou um médico em geral com os sintomas, são sintomas muito aflorados já. Às vezes tem a dificuldade de urinar, está muito importante, não consegue esvaziar bem a bexiga, tem dor óssea, dor na pelve, então tudo isso é sinal que a doença às vezes já está avançada. E neste ponto é mais difícil o tratamento. Às vezes o que nós conseguimos são algumas maneiras de prolongar a vida deste homem, mas tratamento
é muito difícil. Então, a orientação é que a gente faça a prevenção. Para quê? Para que a gente possa descobrir uma lesão num quadro inicial. E com isso, a gente ofereça alguns tratamentos que possam curar este homem da doença. Assunto muito importante, né? Você vê que a gente já colocou até algumas perguntas que chegaram pelo WhatsApp. Você que está assistindo agora o Balanço Geral também pode enviar a sua pergunta. Daqui a pouco, o Dr. Rafael volta, então, para responder alguma dessas perguntas. Para isso, escreva a sua dúvida para o nosso WhatsApp. Pode ser, às vezes, até um relato também, né? O 98884-6107. Participe. E até depois, doutor. Obrigada por enquanto. Tá, jóia. Até mais. Então, preste atenção, porque o médico urologista já está de volta aqui no nosso estúdio para responder a sua pergunta. Mas, doutor, antes de começarmos com as perguntas do WhatsApp, fazer uma perguntinha. Tem como prevenir o câncer de próstata? Ponto importante, né? Na verdade, não há nada que a gente faça, que a gente coma, que vai prevenir o câncer de próstata. O câncer, como qualquer câncer do nosso corpo, é por uma alteração na multiplicação celular. Então, as células do nosso corpo todo estão em constante multiplicação, em constante renovação. E o que acontece? Tem um erro nesta multiplicação e que vai se passando para as células filhas. E isso é o início do câncer. Então, para o câncer de próstata, não tem nada que a gente faça. Não é comendo um determinado alimento, não é diminuindo alguma bebida que isso vai alterar. Qual que é a orientação? A gente procurar ter uma vida saudável, com atividade física regular, procurar cuidar com a alimentação, evitando frituras, gorduras, cuidando do peso, praticando atividade física. Então, estes são os principais pontos, mas não tem nada específico que vai diminuir a chance de ter o câncer de próstata. Então vamos agora às perguntas pelo WhatsApp que mandou aqui pra gente. E a nossa produção separou. Do Jardim Iriri, o Luiz Carlos está perguntando: só o exame de sangue é suficiente para diagnosticar o câncer de próstata? Perfeito. Então, excelente pergunta, é aquilo que a gente comentou no início aqui da entrevista. Só o exame de sangue, só o PSA não é o suficiente. E eu vou dar um dado importante, até 20% dos homens que têm o PSA normal pode ter câncer de próstata. Então, este é o principal dado que nos baseia para se fazer também o toque retal. Então, o exame de sangue, que é o PSA, e o toque retal, eles são exames complementares, eles caminham juntos. E estes dois exames vão nos dar a suspeita de uma possível lesão. Então, com a suspeita, nós indicamos então a biópsia de próstata. E é a biópsia de próstata quem vai definir se há ou não câncer. Como é que se faz a biópsia? A biópsia se faz por meio é guiada por ecografia, então é um probe de ecografia que entra ali pela região anal e que vai daí com uma agulhinha tirar pequenos fragmentos da próstata. E isto vai até o patologista, que vai avaliar, vai ver lá no microscópio para poder definir se há ou não há doença. Agora a pergunta do Marcos Borba: depois dos 50 anos, o exame é anual? Outra excelente questão. Para aqueles homens que investigam o câncer de próstata, então mais uma vez retomando aqui, a investigação se dá em todo homem a partir dos 50 anos de idade ou naqueles que têm história familiar positiva, que se inicia aos 45 anos. Então, uma vez com o PSA normal, toque normal, uma vez ao ano é importante se fazer o segmento. Mas a participação do Luiz Carlos dos Santos, como é possível tratar a próstata aumentada? Olha, um ótimo questionamento aqui. Nós temos duas coisas diferentes. Uma que é o câncer de próstata e a outra que é a hiperplasia prostática benigna. Então, o que é isso? O que é esse nome enorme, né? É o crescimento da próstata, é o inchaço da próstata. E a grande maioria dos homens vão apresentar esse crescimento com o envelhecimento. E o que acontece? Acontece que a próstata crescendo, ela vai obstruindo o canal do xixi. E isso pode dar sintomas urinários, como diminuição do jato urinário, sensação de não esvaziar completamente a bexiga, começar a levantar à noite para urinar. Então, esses são sintomas de que a próstata está inchando. Isto é bem comum nos homens, bem mais comum do que o câncer de próstata, e o tratamento ele pode ser tanto com medicamentos como com cirurgia. Então, dependendo de como está esse crescimento, dependendo como está o paciente clinicamente, nós vamos avaliar se o tratamento é cirúrgico ou se o tratamento é medicamentoso. O caminho é a promoção da saúde, né, doutor? E aí dá para dizer que o sedentarismo é o grande vilão? Olha, é bem importante que a gente mude os nossos hábitos de vida, né? Então, uma alimentação saudável,
atividade física, isso tudo vai nos proteger não só do câncer de próstata, mas da maior parte das doenças. Lembrando que a partir dos 50 anos de idade, a causa mais comum de mortalidade são por doenças cardiovasculares. Então, isso é um dado bem importante. Bem mesmo. A gente tem agora uma participação, olha que legal o registro do Paulo, muito esclarecedora a entrevista. Meu pai teve esse problema, parabéns a vocês da RIC TV, sempre trazendo assuntos pertinentes. Obrigada, Paulo, pela observação. E vale dizer, né, foram perguntas a todo momento, até o doutor fez questão de dizer, excelente questionamento, para trazer realmente dúvidas práticas e com que os homens despertem para se cuidar, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a importância que nós temos aqui no mês de novembro, em que se tem esse apelo maior com o Novembro Azul, que é para avaliação e prevenção do câncer de próstata, isso faz com que haja uma procura maior dos homens pelo urologista para poder fazer essa investigação e neste momento nós acabamos e fazemos uma avaliação geral desses homens. Eu lembro aqui que tem muitos homens que nunca passou por nenhum médico. E o primeiro médico que ele vai procurar somos nós, urologistas. Então é nossa função orientá-lo e fazer um check-up geral. E nessa avaliação a gente vai poder ver quem que ele deve procurar, qual que é o melhor especialista e orientamos eles no que fazer. Muito obrigada pela vinda, doutor Rafael. Ótimo fim de semana, viu? Obrigada. Eu que agradeço.